Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós chegamos na segunda parte do catecismo e a segunda parte vai tratar sobre a nossa salvação. A pergunta anterior, pergunta de número 11, tratou sobre o seguinte tema, que é um tema tão comum quando nós falamos sobre a seriedade do pecado, a situação do homem sem Deus, morto em seus delitos e pecados, e a necessidade de entendermos que a alma que peca, ela deve morrer como um sinal do justo juízo de Deus. Então, a pergunta 11, ela sempre trata daquilo que muitas vezes nós ouvimos ou somos questionados quando falamos a respeito da santa ira de Deus. Mas Deus não é também misericordioso? A pergunta que é pertinente. E a resposta, então, do catecismo é: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também Deus é justo. E aí nós vimos que a justiça de Deus, ela requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade e santidade seja castigado também com a pena mais severa, ou seja, com o eterno castigo do corpo e da alma. É o cumprimento da maldição do pacto, porque Adão, ele quebrou a aliança com Deus. O Senhor disse: no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você irá morrer. E quando Adão desobedece, a bênção que lhe cabia por misericórdia e graça, agora se transforma em maldição, porque ele quebra a aliança. Então, Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. E ele requer, então, que a sua justiça seja satisfeita. E isso só pode acontecer quando o homem paga pelo seu delito e pelo seu pecado com a sua própria alma, com o seu próprio corpo e com a sua própria alma. Então, o tema da segunda parte do catecismo, que vai tratar sobre a nossa salvação, ele é importante. Os irmãos que estiveram conosco na quarta-feira passada lembrarão comigo, porque a justiça satisfeita por Deus da parte do homem requer que o homem pague com a sua própria vida pelo seu pecado. E porque Deus é misericordioso e ao mesmo tempo Ele é justo, Ele providenciou então um Redentor para que a sua justiça fosse satisfeita nele, ou seja, na cruz do Calvário, Cristo pagou por todos os nossos pecados. Então, a justiça de Deus em Cristo, conquistada por Ele na cruz, agora se torna nossa quando nós a recebemos pela fé. Por isso que Romanos 5:1, que é um texto clássico e que é extremamente fácil de lembrar e de nos ensinar, na Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É onde entra a figura, a pessoa gloriosa do nosso Redentor. Então, Dia do Senhor 5, pergunta de número 12, é a pergunta que nós vamos ver hoje. A pergunta diz assim: se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Vou repetir. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal, ou seja, o castigo nesta terra, quanto o castigo eterno, o inferno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Como recuperar aquilo que foi perdido no Éden? Embora estas perguntas aqui elas não usem a palavra inferno, nós vamos ver, pergunta 12, 13, 14 e 15, elas vão abordar o Dia do Senhor 5, ou seja, tratar sobre este assunto aqui. Nós vamos perceber que o que o Senhor está nos ensinando na palavra, quando fala sobre o seu justo juízo, é que o homem pecador merece a condenação eterna ou o inferno. Só que quando nós conhecemos o Evangelho e o Senhor começa a se revelar para nós misericordioso e ao mesmo tempo justo, surge a esperança de recuperarmos aquilo que os nossos primeiros pais perderam no Éden.
que foi a graça de ser recebido na presença de Deus, de caminhar na presença de Deus em santidade, em felicidade, em bem-aventurança. Por isso que o catecismo, então, vai nos ajudar agora e vai nos levar para esta pergunta: se pelo justo juízo de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos na presença de Deus de maneira graciosa? A resposta é: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou um outro por nós. Percebam que a palavra de Deus vai nos mostrar que a justiça de Deus precisa ser satisfeita. É um requerimento divino. E nós devemos resolver isso. Essa justiça precisa ser satisfeita por completo. Ou alguém precisa fazer isso por nós. Vamos ver as passagens bíblicas que tratam sobre o tema. Primeiro livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Vamos para Êxodo 20. Novamente, voltamos para os mandamentos, os 10 mandamentos, o resumo da lei. Em Êxodo 20, versículo de número 5, na explicação a respeito da ordem divina no segundo mandamento, para que o homem não faça imagem de escultura, ou ele não substitua o Deus glorioso por qualquer outro ídolo. Na explicação, o versículo 5 diz assim, vamos ler juntos o versículo 5, tem um ponto aqui que vai merecer o destaque para o estudo de hoje. Vamos ler o versículo 5, vamos lá. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, olhem o que o Senhor diz quando trata do segundo mandamento, que traz a ordem para não adorarmos ao Senhor segundo as imaginações da nossa própria mente, e também não substituirmos o Senhor por qualquer outro ídolo. Nós podemos quebrar este mandamento destas duas formas. A primeira delas é, sim, eu sei quem é o Senhor, mas eu não quero adorá-lo como ele me ensina. E eis a razão pela qual hoje os ajuntamentos evangélicos eles estão cheios de mistura. Eis a razão porque hoje muitos evangélicos podem entrar aqui, por exemplo, neste santuário, e achar a metodologia utilizada esquisita, muito triste. Mas, na realidade, ela não é nada mais do que aquela estabelecida na Escritura Sagrada. E quem disse que ser alegre ou adorar com alegria é promover um verdadeiro baile, show, danças e pirotecnia no culto ao Senhor? O que o Senhor requer de nós é que o adoremos segundo Ele mesmo determinou. Palavra, oração, sacramentos, pregação, comunhão dos crentes. A gente não pode fazer mais nada do que isso. Há ambientes para outros momentos ou festejos? Sim. Num acampamento de jovens, por exemplo, se você for, você vai perceber que existem outras atividades, mas no culto ao Senhor, nunca. A adoração é o mesmo modelo seguido pela Escritura Sagrada. E existe o outro problema. Quando nós fazemos isso, ainda que reconheçamos ao Senhor, podemos estar adorando ou fabricando ídolos de maneira descarada, quando eu substituo o Senhor por imagens, ou por animais, ou até por pessoas, ou quando eu sigo o curso do meu próprio coração. Então o Senhor diz, olha, você não pode fazer isso. E no versículo 5, ele esclarece dizendo, não as adorarás, ou seja, tu não podes adorar estas imagens, nem prestar culto a elas ou para elas. Por quê? Aí vejam só, eu sou o Senhor. Ele vai repetir aquilo que ele falou no versículo 2, eu sou o Senhor, o Eterno, o Deus de toda a criação,
eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, ou seja, eu sou o libertador de vocês. Portanto, vocês só devem adorar ou prestar culto para mim. Vocês só devem devoção a mim. Lembram quando o Senhor deu a ordem a Moisés para ir até Faraó? Ele disse: vá lá e diga, liberte o meu povo, para que o meu povo vá para o deserto para fazer o quê? Para me prestar culto. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: sua justiça precisa ser satisfeita. O homem que não adora a Deus está debaixo do seu juízo. E o Senhor torna a lembrar que Ele é o Deus de toda a terra. Quando Ele se dirige ao pecador, Ele diz: eu sou o teu Deus. Há uma aplicação direta aqui para o povo pactual, mas numa explicação mais ampla, todos os homens pertencem ao Senhor, ou seja, cada pessoa nesta terra é criatura de Deus e deve adorar somente ao Senhor. E ele continua e diz: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, eu estou requerendo de vocês justiça. E quando vocês não me adoram, vocês não estão fazendo aquilo para que vocês foram criados. Vocês não estão cumprindo a razão maior de suas existências ou da sua existência. Então, esse texto mais uma vez nos esclarece essa necessidade que Deus requer, que sua justiça seja satisfeita. Aí em Êxodo 23, vejam comigo, versículo 7. Existem vários mandamentos, nós encontramos quando vamos lendo o livro de Êxodo, do Êxodo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 23, falando sobre os deveres dos magistrados, versículos 6 e 7, vamos ler juntos os versículos 6 e 7. O versículo 7 é que vai trazer aí uma palavra-chave para nós. Vamos ler. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, ao magistrado cabe julgar com justiça. Na realidade, quando a justiça dos homens ela funciona corretamente e os valores do Criador são aplicados nas relações, nos julgamentos, no estabelecimento da lei e da paz, quando isso acontece, há um claro reflexo daquilo que Deus, sendo justo, Ele promove quando Ele dirige o mundo com justiça, quando Ele governa o mundo com justiça. Então, os juízes, eles deveriam fazer o que naqueles dias? Versículo 7. Da falsa acusação eles deveriam se afastar. Eles não poderiam matar o inocente e o justo, porque o ímpio, diz o Senhor, não seria justificado. Deus requer que a sua justiça seja satisfeita, de modo que aqueles que pecassem, temporalmente falando, eles deveriam pagar por seu pecado. Então, quando nós analisamos, por exemplo, o sistema carcerário brasileiro, e a gente percebe esse atraso no que diz respeito ao sistema penitenciário, carcerário, as leis do nosso país, como elas às vezes não funcionam como deveriam funcionar, nós percebemos que em tempos tão passados, o povo de Israel, porque seguia a sabedoria de Deus, aplicava a justiça de maneira mais coerente, mais correta, com maior equidade do que em nossos dias. Sabe por quê? Vocês podem fazer um exame em todo o Antigo Testamento e vocês não vão encontrar cadeias. Não existiam cadeias em Israel. E sabe por que não existiam cadeias em Israel? Porque quando o ímpio praticava o mal, ele deveria pagar com o mal. Se ele roubasse, ele deveria devolver em dobro para aprender a não roubar mais. Se ele batesse, ele ia apanhar para aprender a não ser mais violento. E se ele matasse?
ele pagaria com a sua própria vida se tivesse assassinado alguém. Então, o justo ele não seria justificado. Temporalmente falando, Deus requeria de seu povo que a justiça fosse aplicada para refletir aquilo que ele sempre lembrava ao homem. O pecado sempre o distanciaria do Senhor, mas a aplicação correta da lei o aproximaria de Deus, de seus valores, de seus mandamentos. Então, esse é um exemplo importante para a gente ver. Agora a gente caminha um pouco mais e vamos para o Novo Testamento. Vamos para Romanos 2 agora. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando os homens eles se afastam do propósito de Deus, até mesmo no que diz respeito aos governos, eles passam a aplicar as leis de maneira errada. Não, seguindo a sua própria sabedoria, eles acham que estão fazendo a coisa certa. E aí a gente vê o grande problema que geralmente se costuma dizer: o ladrão de galinha passa tanto tempo preso e a gente fica torcendo para que esses mensaleiros eles sejam realmente presos como estão dizendo que serão. Mas a nossa incredulidade é tão grande que a gente acaba agindo como Tadeu, né? Precisamos ver para crer. Mas aí vejam só Romanos 2. Tomé, perdão. Obrigado. Vocês estão atentos, né? É só uma técnica que a gente usa para ver se vocês estão acompanhando. O pastor erra também. Romanos 2, a partir do versículo 1. Vejam só. O capítulo 2 de Romanos vai tratar justamente daquilo que a Bíblia diz a respeito do juízo de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele procurou mostrar que os judeus, porque eram judeus, eles não estavam em uma situação diferente dos gentios. Vejam só, a partir do versículo 1. Eu peço a atenção dos irmãos, porque a leitura ela vai até o versículo 11. Só para vocês, juntamente comigo, perceberem. Vejam só. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então aqui Paulo está trabalhando ele está trabalhando não uma defesa contra o julgamento, mas ele está trabalhando aqui a hipocrisia, ou ele está combatendo aqui a hipocrisia dos judeus que se achavam no direito de julgarem os outros quando não olhavam para os seus próprios pecados. Ou seja, o critério pelo qual eles se baseavam não era a palavra de Deus, mas o seu próprio sentimento de autojustiça. Um exemplo claro que pode nos ajudar é Lucas 18, aquela história do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano, eles se dirigem ao templo para orar, e vocês devem lembrar comigo que a oração do fariseu ela é cheia de arrogância e autojustiça. E ele diz: olha, Senhor, eu te agradeço porque eu sou como sou, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e eu não sou como esse publicano aí, nem ladrão, nem roubador. E aí ele se enche de autojustiça e se vê no direito de julgar os outros. É o que muitas vezes nós corremos o risco de fazer. E o apóstolo Paulo diz: olha, está todo mundo no mesmo pacote, no mesmo balaio. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, ou seja, que quebram a lei de Deus. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vejam só, não é a minha capacidade natural que me faz arrepender daquilo que eu faço, dos pecados que eu cometo contra o meu Senhor e contra o meu próximo, não.
Porque, irmãos, nós bem sabemos como somos vaidosos e arrogantes e como temos dificuldades até de sermos repreendidos. Como temos dificuldades de aceitar os nossos erros. O que nos conduziu ao arrependimento a Cristo foi a bondade de Deus somente. E o que é que nos faz ainda permanecer de pé? E humildemente sentar aqui e ouvir e aprender a Escritura. Continua a ser a bondade de Deus, continua sendo a bondade de Deus. Então, versículo 5 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. E aí Paulo vai repetir, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, a todos os homens. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Percebem que prática do bem, percebem que obediência, justiça, honra e paz vem depois daquilo que o apóstolo Paulo falou no versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Porque quando praticamos o bem, quando buscamos honrar a Deus, glorificar a Deus, seguir em paz, quando fazemos isso, irmãos, nós precisamos sempre ter a consciência de que os nossos pés de barro continuam firmes, porque o oleiro sempre está tratando com eles, sempre está refazendo-os quando eles se quebram, sempre está edificando a sua própria casa espiritual, que somos nós. Então, irmãos, a justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita e nenhum homem é capaz de fazer isso. Por isso, a palavra de Deus nos diz que eu devo buscar satisfazê-la ou então eu devo confiar em outro. Eu devo confiar em outro. Para a gente concluir, vejam só Isaías 53, versículo 11. É uma passagem conclusiva e gloriosa para nós, porque já falava a respeito de um outro que viria ao mundo por nós. Isaías 53, versículo 11, diz assim, versículos 10 e 11 de Isaías 53, vamos ler juntos? Vamos lá? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu preciso satisfazer a justiça de Deus. Porém, a Bíblia diz que eu não posso fazer isso. A Bíblia diz que eu sou pecador. A Bíblia diz que eu não tenho prazer natural em honrar e glorificar ao Senhor, mas eu preciso satisfazer essa justiça completamente. Então o Evangelho diz, se você não pode fazer isso, Alain, existe outro homem que pode fazê-lo. E Isaías 53, de maneira extraordinária, diz, descreve profeticamente a obra do nosso Redentor Jesus Cristo, que veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito, porque o servo do Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificaria a muitos. Por essa razão que o apóstolo Paulo, ele diz lá no início de Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A justiça de Deus foi satisfeita, e graças a Deus, porque por sua bondade Ele satisfez a sua justiça em Cristo, porque se assim não fosse, irmãos, o seu povo iria perecer. Se não fosse assim, nenhum homem teria capacidade, porque nenhum homem poderia pagar pelo pecado de outro homem. Mas Deus poderia fazer isso. E Ele fez isso enviando o seu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus, que se fez verdadeiro homem. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor, meus irmãos, por sabermos desta doutrina tão maravilhosa, sabermos que a doutrina nos coloca onde devemos estar e exalta aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor, o nosso maravilhoso Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos e louvamos ao Senhor por Tua palavra, porque ela nos diz que nós, como pecadores, precisávamos satisfazer completamente a Tua justiça, Senhor, a fim de que fôssemos novamente recebidos em graça, pudéssemos novamente ser aceitos na Tua presença. Mas, ó Senhor, a realidade é que nenhum de nós aqui tem poder para isso. Jamais poderíamos fazer isto. Mas a esperança, ó Senhor Deus, ela chegou até nós, quando conhecemos o Evangelho que disse que outro poderia, não outro homem como nós, pecador, mas outro homem verdadeiro e poderoso, porque é Deus conosco. E Ele mesmo fazendo-se pecado por nós, ou seja, carregando a nossa iniquidade, nos justificou pela fé. Louvamos o Teu nome, Senhor, por tão maravilhosa graça e pelo privilégio de termos comunhão com o Senhor, comunhão com o Teu povo, fazermos parte desta grande família que é a igreja, e tudo isso por Cristo, só Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque todos que aqui estão têm o privilégio de ouvir a mensagem da salvação. Aqueles que se entregaram a Cristo têm a sua fé fortalecida, o seu vigor renovado. Aqueles que estão conosco e que estão ouvindo a palavra têm a oportunidade de entregarem nesta noite a sua vida a Jesus. Porque se continuarem acreditando que fazendo alguma coisa, ainda que boa aos olhos dos homens, serão aceitos na presença de Deus, o Senhor diz que nenhum de nós pode fazer isso. Nossas mãos estão sujas de pecado. Nós precisamos da lavagem santificadora e salvadora do sangue de Jesus Cristo. Que nesta noite todos possam sair daqui com a mesma certeza, com a mesma alegria, com a mesma esperança em Cristo Jesus. Amém.